Capítulo 4. Um novo tipo de moral. Observemos, sob outros aspectos, o tema que estamos desenvolvendo, referindo-nos agora às diretivas que, segundo a nova moral, pode-se dar à orientação da própria vida. Vejamos, então, quais são os direitos recíprocos dos indivíduos perante a aquisição e a posse dos meios econômicos, sobre os quais se baseia a vida. O problema era simples nos baixos níveis evolutivos do passado, quando tudo pertencia, por direito, ao primeiro ocupante, bastando que ele fosse forte para saber defender sua posse. Com a vida do homem atingindo o nível social, o problema tornou-se mais complexo na definição dos direitos e deveres recíprocos. Neste ambiente, pode ser justificado o assalto do tipo primitivo, quando o indivíduo se encontra em condições de desesperada necessidade, por lhe ser negado qualquer meio de sobrevivência. Justifica-se também o desejo natural de crescer, enriquecer e dominar, quando isso é um meio para civilizar-se, o que constitui uma evolução e está nas finalidades da vida. Isso, porém, deve ser feito honestamente, segundo a justiça, sem aproveitar-se de ninguém. Caso contrário, viola-se a lei, pois ela exige que tudo seja merecido. Buscar a felicidade não é culpa, se ela não for tirada da infelicidade dos outros, caso no qual o ganho mal realizado, com prejuízo de outros, não poderá deixar de resultar em dano para si próprio. Eis então que, quando este crescimento quer se realizar por vias torcidas, com violência ou astúcia, o resultado, obtido ilicitamente, fica impregnado de negatividade, qualidade que tende a destruí-lo. Neste caso, o indivíduo que pensa ganhar, na realidade perde. É importante compreender essa técnica, porque é fácil cair vítima de miragens e, assim, obter um resultado oposto àquele desejado. Quando se quer obter algo sem merecê-lo, contrai-se um débito que depois é preciso pagar, terminando-se por receber somente o que se merece. Assim, em vez de riqueza, obtém-se miséria. Cálculos semelhantes eram desconhecidos na economia do passado. Bastava realizar o fruto da própria rapina para que isso se considerasse legítimo, tanto que constituía um direito fixado por herança, no qual não se levava em conta a negatividade que podia estar contida nele perante a justiça da lei de Deus. Diante da nova moral, porém, aquela era uma economia de aventureiros. Mesmo assim, tratava-se de uma consequência lógica do sistema de luta pela vida então vigente. Tudo era proporcionado. O que importava era saber vencer, e não o mérito ou a justiça. Isso não impediu que o sistema de luta pudesse ser superado por evolução, para dar lugar ao sistema de retidão, de modo que, atingido certo nível de desenvolvimento, a retidão pudesse tornar-se uma arma de defesa para a sobrevivência. Pela velha forma mental, isso é inconcebível. Mas hoje, quando ela está superada, a retidão torna-se um elemento básico para a complexa estrutura social de uma humanidade que atinge o estado orgânico. Hoje que alcançamos a fase cerebral e científica, compreende-se que a negatividade do estado de luta é destrutiva e que somente a positividade da retidão é construtiva. É uma questão de compreender. Eis então que no estado orgânico, próprio dos povos mais civilizados,
o egoísta desonesto representa o elemento antissocial a ser expulso. Assim, quanto mais primitivo é o indivíduo, tanto mais lhe convém ser aventureiro, e quanto mais evoluído ele é, tanto mais lhe convém ser honesto, porque esta é a conduta mais vantajosa para quem vive no estado orgânico. Trata-se de um desenvolvimento biológico que tem fatalmente de atingir esta nova fase quando chega a hora da maturação. A evolução é também um processo de progressiva moralização. A nova moral não cai no defeito da negatividade e não sofre seus respectivos danos, enquanto goza das vantagens da positividade. Chega-se a compreender que, agindo contra a justiça, obtém-se uma vantagem negativa, ou seja, um dano. O segredo do verdadeiro sucesso, então, está em agir segundo a lei. Eis que o nosso desejo de enriquecer deve ser satisfeito, mas segundo a justiça, se não quisermos permanecer iludidos, alcançando o resultado oposto. Para compreender como isso acontece, é necessário conhecer a estrutura de nosso mundo. Já analisamos essa estrutura a fundo em vários de nossos volumes, porém neste só é possível um resumo. Vivemos na superfície das coisas, onde reina o egocentrismo, o separatismo, a luta, a desordem, a ilusão, a negatividade. A presença universal do dualismo faz presumir, como termo complementar à nossa negatividade, a existência do termo oposto positivo, com qualidades contrárias, cuja função construtiva é dirigir, corrigir e sanar o nosso mundo feito de negatividade destrutiva, para levá-lo assim, passo a passo e a cada momento, da desordem à ordem, da doença à saúde, do mal ao bem, da posição errada à justa. No fundo do caos, injustiça e desonestidade que estão na superfície de nosso mundo, há dentro dele, como uma alma que o sustenta, ordem, justiça e retidão. A ascensão evolutiva nos leva em direção a esse mundo interior, cujos princípios, quanto mais evoluímos, mais entendemos e vivemos. Sendo ele de tipo positivo, a evolução tende a nos levar não em direção ao erro e à correspondente dor, mas pelo contrário, ao enquadramento na ordem, dentro da qual desaparecem o erro e a dor. A nova moral utilitária nos ensina a ser honestos a fim de evitarmos a negatividade, que se paga com a própria dor, e conquistarmos a positividade, que é premiada com a própria alegria. Chega-se assim a compreender que a astúcia para enganar é contraproducente, constituindo-se num meio para vencer superficialmente, de forma temporária e aleatória, enquanto a retidão, pelo contrário, é uma força para vencer em profundidade, de forma estável. Cada um trabalha em seu próprio nível. Quanto mais se é evoluído, tanto mais se trabalha em profundidade, alcançando proporcionalmente resultados do tipo utilitário. E quanto mais efeitos vantajosos se deseja obter, tanto mais profundamente é necessário trabalhar. Esta é a mecânica do fenômeno. Não se pode obter efeitos vantajosos ou danosos senão lançando as causas correspondentes. O resultado, portanto, depende de nós. Os animais no mato, porque são animais, não podem agir senão como tais, e, portanto, devem viver como animais. O homem civilizado, como tal, pode agir de outro modo,
colocando em ação outras forças para viver melhor. A realidade profunda é que a retidão atrai riqueza, enquanto a desonestidade atrai pobreza. Tanto mais se compreende isto, quanto mais desenvolvido se é, seja pelas vantagens que derivam deste fato, seja pela experiência vivida e pelo conhecimento adquirido, pagando os débitos contraídos para com a lei, devido aos erros cometidos. Todavia, é possível se objetar que mesmo a riqueza desonesta às vezes se sustém. Pode-se então chegar a crer que não existe justiça, considerando-se a retidão uma ingenuidade e debilidade, como coisa perigosa a ser evitada, porque o método rendoso é aquele do tipo oposto. Mas o resultado imediato engana e não subsiste. O jogo tem suas regras, e caso se queira vencer, é necessário conhecê-las e respeitá-las. Antes de tudo, aquelas riquezas subsistem apenas enquanto podem ser sustentadas com novas desonestidades, que depois devem ser pagas. Além disso, se observarmos os casos nos quais, em vez de conseguir fraudar a justiça da lei, paga-se o erro, vemos que eles são maioria, sendo esta a regra. E ainda que não se veja como nem quando se paga em alguns casos, estes constituem uma minoria, tratando-se de uma exceção que confirma a regra. Pode nos levar a engano o fato de que a certo ponto, com a morte do indivíduo, o fenômeno parece interromper-se em seu desenvolvimento, porque não se vê mais a sua continuação. Julgando com tal critério, acreditamos então que tudo esteja terminado. Mas a continuação está na lógica do fenômeno, e ninguém pode interromper seu prosseguimento violando aquela lógica. Se tudo desaparece aos nossos olhos, isso não é porque cesse de existir, mas sim porque se esconde no imponderável, fugindo assim à nossa percepção. Na própria lógica de cada fenômeno está a sua continuação. Uma vez iniciado, ele não pode ser anulado, devendo cumprir todo o seu desenvolvimento até a exaustão dos impulsos que o constituem. Se esta é a regra, devemos admitir que ela permanece verdadeira também para os casos interrompidos pela morte, dos quais não se vê a conclusão. O fato é que se uma força é lançada, os seus impulsos não podem ser anulados. A existência de uma lei pela qual o desenvolvimento de um fenômeno não pode parar até que ele, depois de ter percorrido todo o seu desenvolvimento lógico, atinja a sua conclusão, pode constituir mais uma prova a favor da tese da sobrevivência depois da morte. Quando um equilíbrio é rompido, ele deve ser restabelecido. Quando um erro é cometido, ele deve ser pago, mesmo que esse pagamento ocorra depois da morte. Ela não pode interromper o curso fatal da ação da lei, e por isso não pode ser capaz de anular os efeitos das causas dispostas por nós em vida. Ter compreendido o funcionamento da lei e, com isso, adquirido consciência das consequências fatais dos erros que a violam, leva-nos a viver segundo outro tipo de moral, diverso daquele praticado no passado. Isso não quer dizer que nossos progenitores fossem imorais. Eles eram simplesmente amorais, mas no sentido de que ainda não podiam entender o mais alto nível de moralidade alcançada pelo homem ao atingir essa forma de consciência da lei, a qual estamos aqui examinando. O homem é moral com respeito ao seu nível de evolução, mas torna-se imoral
em relação a um nível mais alto. Com a evolução, ele vai se moralizando sempre com maior exatidão e perfeição, porque a evolução é um avanço em direção ao alto, ou seja, em direção a Deus e à sua lei. Assim, tudo se torna sempre mais definido, e o que era lícito em um nível deixa de sê-lo em um nível superior. Com o progresso, as malhas da ética fazem-se cada vez mais estreitas, de modo que tudo quanto por ela passava numa fase de desenvolvimento do ser, não passa mais na fase sucessiva. Nossos antepassados, pelo seu modo frequentemente feroz de agir, podem nos parecer imorais, mas eles eram assim apenas em relação às gerações mais avançadas e não em relação a si mesmos. Pela mesma razão, nós também podemos parecer imorais a nossos descendentes, mais evoluídos do que nós. É por isso que não se pode culpar nossos ancestrais se eles, por serem menos evoluídos, seguiam de fato um tipo de moral mais primitiva. A sua involução os justifica. Não é admissível que se possa condenar a vida julgando que ela tenha cometido um erro. Se ela usou no passado tais métodos, é porque eles, sendo então proporcionais ao grau de evolução atingido, eram adaptados ao cumprimento da função que, segundo as leis da vida, deviam cumprir. Segundo a forma psicológica do passado, era possível pensar que se pudesse enganar um Deus antropomórfico, imaginado pelo indivíduo como um amo que comandava arbitrariamente a seu bel prazer e de quem se era servo pela força. Era, portanto, natural a busca de escapatórias com astúcias para evadir-se de tal domínio. Hoje, quem compreendeu o funcionamento da lei sabe que Deus é algo completamente diferente e que, portanto, o uso de astúcia em busca de escapatórias para fugir de uma lei justa e inviolável é um absurdo. Quem compreendeu não pode ser tão ingênuo a ponto de se meter por esse caminho, pois ele sabe que o mesmo não o leva a ganhar, mas sim a perder, resultando em seu dano e não em sua vantagem. A conta é clara, sincera e utilitária, de modo que o julgamento da conduta do indivíduo inverte-se e aquele comportamento, antigamente considerado uma sagacidade do inteligente, passa agora a ser julgado uma ingenuidade do ignorante, como de fato é assim quem, porque não compreendeu como funciona a vida, provoca seu próprio dano com suas mãos. O homem pode afrontar hoje grandes mudanças, porque está se tornando mais maduro, autocrítico e inteligente. É natural e fatal, portanto, ele entrar nessa nova fase da moral, que o levará a um novo modo de agir com as respectivas consequências. Neste livro, estamos mostrando a técnica de funcionamento da lei. Isso não serve para a criança, e no passado seria trabalho desperdiçado. Mas o cálculo, porque fornece evidência de um raciocínio utilitário, é o melhor meio para convencer o adulto, que sabe ver com olhos críticos e analíticos. A ética torna-se então outra coisa. A mudança é profunda e tem efeitos decisivos. A incerteza da fé é substituída pela previsão dos resultados a serem alcançados, com a certeza de que, segundo a lógica dos fatos observados, eles acontecerão. Se as religiões no passado usaram o método do mistério e da fé, é porque ele era inevitável, uma vez que as massas
eram totalmente incapazes de raciocinar e compreender. Mas hoje que elas começam a pensar, eis que o método do mistério e da fé é abandonado e se começa, ao contrário, a observar para compreender e resolver. Para compreender melhor a passagem que se está efetuando hoje da velha para a nova moral, com a difusão em todos os campos do pensamento humano positivo e científico, devemos colocar estas duas formas mentais uma ao lado da outra. O homem comum do passado não sabia entender nada que estivesse além de seu estado emotivo. Assim, ele não era guiado pelo raciocínio, mas sim pelos instintos e impulsos do subconsciente, que o faziam se mover em uma ou outra direção. A maior preocupação do indivíduo era satisfazê-los. Seu maior trabalho consistia em superar os obstáculos que, sobrepondo-se, impediam aquela satisfação. Na simples psicologia do homem das massas, não havia lugar para uma moral mais elevada. Naquele sentido, desenvolvia-se a sua inteligência, e este era o tipo da sua norma de vida. Ele não via a razão pela qual não devesse viver a seu modo, satisfazendo seus desejos quando não lhe adivinha dano. Tudo aquilo que este homem podia fazer era aprender a arte de encontrar os meios para satisfazer-se. Ele se convencia do valor desse método pela vantagem imediata que obtinha ao empregá-lo. Além disso, tudo aquilo que o preceituário daqueles tempos não tinha previsto era considerado lícito. Triunfava plenamente o maquiavelismo, segundo o qual a habilidade consistia em saber se evadir dessa moral mais elevada, porque este era o método que o levava à vitória. Havia, porém, a presença dos princípios morais altamente proclamados. O problema, então, era somente fugir deles, satisfazendo-se sem incorrer em suas sanções. Como resultado, tinha-se uma sociedade bem acomodada e coberta de boas intenções, onde cada um, recitando a sua parte, fazia uma bela figura, bastando para isso que seguisse algumas regras exteriores convencionais. Tratava-se de um método, também este, para resolver o problema da convivência. Tal sistema não podia durar senão na fase evolutiva em que era possível ser utilizado pela vida. Superada aquela fase e alcançada uma compreensão mais avançada, aquele sistema não é mais aceitável. Isso é o que está acontecendo hoje quando se compreende que com tal método não se resolve os problemas. Por isso mudou-se de sistema e aqueles problemas são postos a nu, enfrentados com sinceridade e sem escapatórias emotivas, por meio de uma mentalidade científica e positiva, que penetra em todos os campos. Esse é o modo pelo qual se alcança a nova moral, baseada no estudo da lei e de sua técnica funcional, que estamos expondo aqui. O extraordinário resultado destes fatos, colocados perante uma moral demonstrada e convincente, conduzirá o indivíduo a um método diferente de pensar e de viver. Assim, do sistema de hipocrisia e escapatórias para se desviar do próprio dever com uma moral pregada, mas não praticada, a humanidade passará ao sistema da moral sincera e vivida, como é tudo aquilo que depende de fatos positivamente controlados e não de fé. Trata-se de uma verdadeira revolução que tende a varrer fora os métodos tradicionais de pensar e agir. Nascerá assim um novo tipo de vida,
por meio do qual o homem adulto poderá se autodirigir com conhecimento e consciência perante a lei de Deus. Final do capítulo 4.